Opa, tudo bom? Você tá de mudança? Não tô mudando, não. Ué, moço, mas como assim? Você tá tirando os móveis tudo da casa? Não, eu vou emprestar pra minha mãe minha televisão. Não, mas uai, eu aluguei a casa pra você toda mobiliada e você tá tirando as coisas assim, simplesmente. O caminhão ali na frente, lotado das minhas coisas. Não, moço, tá tudo aqui, suas coisas. Moço, então você não sabe como é que é as suas coisas, então não, porque aquele armário de madeirite é meu, as coisas dentro do banheiro, tudo, até o sofá você tá levando. Você acha isso certo? Não, eu nem vou levar mais a televisão, eu vou botar pra estar aqui. Não, mas eu vou ter que estar chamando alguém pra tá dando uma olhada nessa casa antes de você sair, moça, porque desse jeito não dá. Eu bati um contrato com você, você já tá quebrando o contrato, eu fiquei sabendo ontem. Não, não. Você tá. Moça, sua casa tá toda desmontada, moça. As caixas. Não tem como negar aquele caminhão ali na frente com minhas coisas dentro do caminhão. Se eu não chegasse aqui hoje, se os vizinhos não tivessem me falado, eu não tinha pegado minhas coisas aqui. Nossa, as coisas tá aqui, senhor. Moça, infelizmente eu vou ter que chamar a polícia, porque Não precisa. se eu dar as costas aqui agora, você muda com minhas coisas tudo. Eu tô até com vergonha de entrar aí, porque você tá ainda aí, né? Pra eu ver que se minhas coisas tá aí dentro, porque. Não, eu vou pedir o dono do carro pra botar as coisas aqui dentro. Tá bom, porque eu vou chamar minha esposa, que foi ela que bateu o contrato com você, pra ela resolver com você aí, porque se for comigo vai ser diferente. Tá bom então, senhor. Tá? Vou sair. Licença, hein? Eu vou ficar de olho, moça. Desculpe, mas eu vou ficar de olho, porque. Tá bom, né? Assim espero, né? Cada um. Qual será que é o percentual de mulheres que estão estragadas na nossa sociedade, que não servem para ser namoradas, não servem para ser esposas, não servem para ser mães? Aqui no canal a gente já discutiu algumas vezes sobre as mulheres, o fato delas não confiarem nos homens, não gostarem dos homens. A gente já discutiu a respeito sobre qual será que é o percentual de mulheres que estão estragadas na nossa sociedade, que não servem para ser namoradas, não servem para ser esposas, não servem para ser mães, e também o porquê delas terem se tornado o que elas são, assim. Por que elas se tornaram tóxicas e não se tornaram aptas a serem companheiras da mesma forma que as mulheres da geração das nossas avós, as nossas bisavós eram melhores. E eu estava assistindo um vídeo do Aaron Clarey, que ele estava fazendo um review de um livro, que ele abordou exatamente esse detalhe. É um livro que fala sobre essa era do Me Too, dessas falsas acusações, por exemplo, contra o Brett Kavanaugh nos Estados Unidos, o Ian Ghomeshi no Canadá. E daí ele aborda assim, nesse trecho que ele fez no vídeo, eu peguei esse trecho, transcrevi, traduzi para português, que achei importante compartilhar. Ele aborda por que essas mulheres odeiam os homens. O que levou elas a tomarem essa decisão, a tomar essas atitudes. O que tornou elas tóxicas e o que a gente pode esperar mais para frente. Então eu vou começar aqui a ler o trecho do livro que o Aaron Clarey compartilhou no canal dele. O inferno não tem uma fúria como o de uma feminista miserável. Caso você ainda não tenha percebido, não serão apenas os homens as vítimas da vitória armada do feminismo. São as próprias mulheres que provavelmente sofrerão mais. E para rejeitar essa dor, o sofrimento do sofrimento delas, elas falsamente acusam homens como Ghomeshi, Kavanaugh, Perry e Ord. Cito isso não para perdoar essas vis e más acusadoras, mas para mostrar o que acontece com as pessoas quando elas acreditam e vivem uma mentira. E sofrem imensamente. Nesse caso particular, Eles não querem que você saiba disso, mas hoje eu vou revelar a falha que destrói corretoras e como você pode usá-la para finalmente virar o jogo. Sei que fomos gerados para sermos prósperos e até milionários, mas primeiro temos que sofrer até entender o jogo sujo. Você quer fazer parte da elite? E dos 1% que ganha de verdade? Então assista esse vídeo até o fim. Essa é a sua única chance de sair do ciclo de percas. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tenta viver
de trade só quebra a banca, Isso não acontece por acaso. e nem pelo fato das pessoas serem burras ou incapazes. Em opções binárias, não é trader contra trader, é você contra a corretora. E elas têm uma arma secreta, um algoritmo inteligente que calcula exatamente onde a vela deve parar. E adivinha? É sempre onde a corretora vai lucrar. A maioria perde não porque é burra ou não tem controle das emoções, e sim porque não entende como o jogo é manipulado. E quem não manja, O resultado é zero. Hoje o que mais existe na internet são golpes, fraudes e falsas promessas. Eu já fui vítima disso. Sei bem como é frustrante investir tempo dinheiro, e esperança em algo que não entrega nem o mínimo. Pessoas cobrando caro e vendendo ilusão. E a gente cai nessas armadilhas justamente quando mais precisa. Mas não se desespere, fica tranquilo. existe uma saída. O que você vai aprender aqui é fruto de anos de estudo, erros e acertos, até atingir o ápice, entender e explorar a falha do sistema ao seu favor. Todo sentimento e esforço deve ser canalizado. E foi exatamente isso que eu fiz. No método Novo Trader 01, você vai aprender o operacional mais avançado que existe. Como identificar a manipulação feita pela corretora. Como operar na mesma vela, com operações de compra e venda, ficando sempre protegido, minimizando as perdas e maximizando os ganhos. Não é só sobre fazer grana, é sobre deixar um legado. Você aprende a pensar como a corretora e a usar o jogo delas contra elas. Esse método foi criado para quem está começando agora e para quem já tem experiência e está cansado de perder dinheiro por causa da manipulação. Se vocês acham mesmo que eu sou exagerado, dá uma olhada só nesses resultados. E tem mais! Quem adquirir agora vai receber um bônus exclusivo. Um curso completo de Price Action que, combinado com a estratégia principal, potencializa ainda mais os resultados. Mulheres foram alimentadas com a mentira de que as coisas mais importantes das suas vidas são suas carreiras políticas, sua formação e suas filosofias e crenças, além do quanto elas ganham de salário, sua formação e que causas politicamente corretas elas apoiam. Enquanto não há dúvida que o indivíduo, as suas crenças, a sua moralidade possa ter valor, eles são válidos, porém mais importante que isso é o amor e a compaixão dos outros. Infelizmente, todas as feministas e todas as mulheres armadas do feminismo definem um valor próprio autoderivado, enquanto ninguém confere valor sobre elas por causa disso. Se você não acredita nisso, basta ler qualquer livro do feminismo, ouvir qualquer seminário de uma feminista ou ter uma aula sobre o feminismo. E logo você perceberá que não é nada além de olhar para um espelho e adorar a imagem que você vê. É narcisismo, isso é o amor próprio das feministas. Ele vai desenvolver isso mais aqui no texto. Sim, Narciso era humilde em comparação com essas pessoas. Independentemente, não importa quão muitas feministas e mulheres armadas do feminismo amam a si mesmas. Esse amor próprio simplesmente não se compara ao amor de outras pessoas. O que piora as coisas para as feministas e mulheres armadas do feminismo são a biologia e a genética. Porque enquanto elas certamente poderiam amar um amigo ou um membro de uma família, da família de forma geral, as mulheres elas foram programadas por milhões de anos de evolução humana para desejar o amor de um marido e de crianças. Talvez não todas as mulheres, mas a maioria. Mas a primeira coisa na vida da vasta maioria das mulheres, tanto de hoje quanto no passado, e assim como no futuro e para sempre, será o amor de um marido e quaisquer futuras crianças que elas possam ter. Mulheres feministas ou não, ele está falando das mulheres atuais, tem 3 opções quando se trata dessa realidade. Você sabe o que está realmente acontecendo no Brasil? Existe um segredo que está sendo escondido de você. E ninguém quer que você descubra. Mas eu revelei tudo. Gravei um webdoc cinematográfico com fatos e verdades que podem mudar a sua forma de enxergar o país. Assista antes que tirem do ar. O link está na descrição ou no meu perfil. Ah, e para você que me seguir aqui no YouTube E também no
meu canal secreto? Vou liberar gratuitamente um curso completo sobre como ganhar dinheiro na internet. Tá tudo na descrição. Vai lá agora. Quer queira ou não, são 3 opções quando se trata de aceitar ou negar os fatos. Número 1. Elas podem aceitá-los e viver na realidade. E se fizerem, isso significa que elas têm que considerar o que os homens querem em termos de esposa e mãe, em termos de companheira. Isso poderia ser um ensaio inteiro em si mesmo, mas em suma, os homens querem beleza física e fertilidade da juventude. E um tipo de comportamento de apoio. A mulher tem que ser agradável, tem que ser um bônus da vida do cara. As feministas podem zombar disso, dizer que é sexismo ou é humilhação, mas essas acusações são irrelevantes porque isso é um fato. É isso que os homens querem. Se você quer satisfazer a mais importante vontade biológica que você tem em todo o seu código de DNA, você seria sábia em se tornar alguém bela, atraente, boa e altruísta. Aí o número 2. Elas podem negar os fatos em sua totalidade, e é isso que elas fazem, as mulheres esquerdistas e as armadas do feminismo. Elas não precisam de homens, mulheres precisam de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Você já ouviu essas frases antes. Que bênção maravilhosa para o resto de nós se essas mulheres fizessem o que dissem e seguissem o seu caminho feliz, e fossem para bem longe de nós. Mas como foi discutido nos trechos sobre mutilação corporal, que são as mulheres que colocam um monte de tatuagem e piercing que ele abordou no livro, e obesidade, que é aquele pessoal do Fat Acceptance, que a mulher não pode ser o quão gorda ou quão obesa ela quiser, ela tem que ser tratada como uma princesinha. Desse livro, elas não fazem, elas ainda estão obcecadas pelos homens. Porque senão elas não fariam tal drama e teriam tanto ódio a respeito dessas coisas. Elas não atacariam constantemente os homens e os culpariam por coisas como privilégio ou patriarcado. Elas apenas iriam para longe e viveriam suas vidas sozinhas. E resta a terceira opção, que é um híbrido. É uma mulher parcialmente corrompida. Então, nessa parte aqui, o autor ele divide as mulheres nesses 3 grupos, né? Nas que aceitam a realidade, as que não aceitam a realidade. Ele define o primeiro grupo como as tradicionalistas, o segundo grupo como as totalmente armadas pelo feminismo, que são totalmente corrompidas. E daí tem um outro grupo que são as parcialmente corrompidas, que é a terceira opção que ele vai falar agora. As mulheres parcialmente corrompidas de hoje reconhecem que gostariam de se casar, mas colocam um valor igual e se não maior naquilo que o feminismo lhes disse que elas devem priorizar. Suas carreiras, suas políticas, sua formação, etc. Essas coisas são tão importantes para elas, se não mais importantes que se casar e ter filhos. Isso se mostra em suas ações. Como muitas mulheres não são explicitamente declaradas feministas, mas certamente são carreiristas. Elas têm que ir para uma faculdade para obter algum diploma inútil, elas são apaixonadas por esses diplomas, elas têm que obter um mestrado ou doutorado na área de atuação delas para poder ter maiores salários, e então elas têm que trabalhar em alguns empregos de baixa remuneração, apenas para obter o seu pé na porta de empresas maiores e melhores, e uma vez que a sua carreira começa a ganhar força, elas não podem tomar a decisão de começar uma família e muito menos ter um relacionamento, pois ainda há $79.403 de dívida dos seus empréstimos estudantis de quando ela foi pegar o tal diploma inútil. E elas não podem se acalmar agora, porque elas estão apenas atingindo o seu auge profissional aos 34 anos de idade. E quando elas pagarem suas dívidas estudantis e terem uma carreira estabelecida, satisfazendo todas as expectativas que o feminismo disse que elas deveriam alcançar, elas estarão com os seus 43 anos de idade. A trágica piada do feminismo e da mãe natureza é jogada sobre elas. Nenhum homem que é sério a respeito de iniciar uma família vai começar a procurar por mulheres em seus 40 anos de idade. A maioria dos homens são atraídos por mulheres na faixa dos 20 anos de idade, e a biologia também favorece os óvulos dessa idade. Agora, existem consequências para essas 3 escolhas. A primeira, que é a escolha da mulher tradicionalista, na qual as mulheres reconhecem a realidade genética e admitem que elas querem uma família, provavelmente terminará em uma família real,
E a mulher vai manter o seu físico e aparência física o suficiente para atrair um homem de qualidade, que ela vai amar e ela vai perceber e reconhecer que esse homem, qualquer criança que eles tiverem, serão a coisa mais importante da sua vida. E em troca de seu amor e apoio, a família vai amá-la e ainda posteriormente ela pode se tornar uma contadora, ela pode se tornar uma engenheira, ela apenas coloca o amor dos outros acima do amor próprio e consequentemente ela goza de uma satisfação biológica e de uma vida mais feliz, porque ela decidiu priorizar a família, priorizar o marido e os filhos, entendeu? Ao invés de priorizar a carreira dela acima deles. A segunda opção é a opção da mulher totalmente corrompida pelo feminismo. A segunda é uma vida de miséria. Aqui estão as feministas que torturaram-se sobre o medo paralisante do trabalho que seria necessário para atrair um homem de qualidade. Por isso que elas se embarangam, por isso que elas não se cuidam. Elas consideram ofensivo ter que cuidar da própria aparência para atrair um homem. E também elas ficaram com medo paralisante do esforço que seria para poder criar também uma família versus o seu imperativo genético, que está gritando para elas fazer isso. Então elas não querem se esforçar para conseguir um homem, para casar, para ter filhos, só que o imperativo genético delas está berrando para elas fazerem isso enquanto os óvulos delas estão morrendo. E sendo uma feminista, é muito claro que lado elas escolhem. Mas a realidade biológica continua a comê-las por dentro, e isso se mostra em sua aparência feia e rostos zangados. Embora isso possa parecer um tiro barato, não se trata apenas de ver o quanto as feministas são infelizes e miseráveis. A Ford, que é a acusadora do Brett Kavanaugh, não estava feliz ou com boa aparência. Hillary Clinton definitivamente não é feliz. Nancy Pelosi não é feliz. A Nancy Pelosi é tipo uma Ideri Salvati, uma Erika Kokai, socialista lá do Partido Democrata nos Estados Unidos. E todo o pessoal dos departamentos de estudos femininos não é feliz. Elas podem publicar milhares de livros, emitir milhões de diplomas de ciências sociais e humanas, fazer toneladas de discursos e falar sobre amor próprio o quanto elas quiserem, mas os crânios permanentemente miseráveis em seus rostos dizem a verdade.